Ainda agora, continuando o nosso segundo vídeo, sobre os motivos que levaram o presidente Bolsonaro a recuar, eu quero ainda continuar justificando outro motivo. O presidente não teve apoio da imprensa, nunca teve apoio da imprensa, ele não teve apoio da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica foi uma espécie de trincheira, né? de combate da Revolução de 64, né? O presidente não tem o apoio da advocacia, embora tenha o apoio de muitos advogados, como eu e outros mais, da cúpula da advocacia. O nosso presidente efetivamente nunca apoiou o presidente da República, né? Nem se fala do Poder Judiciário, embora tenha muitos juízes, muitos magistrados simpáticos ao presidente da República. O fato é que a cúpula do Judiciário, como eu já disse, ela é toda nomeada, praticamente quase toda nomeada, pelo governo de esquerda. Vocês olham hoje a composição do Supremo Tribunal Federal é uma composição de esquerdistas. Os nossos ministros da Suprema Corte são todos de viés esquerdistas, né? E eles todos, quase todos, né, 90%, eu diria assim, foram nomeados no governo do PT nesses 12 anos que eles tiveram no governo. Como eu disse, eles não tiveram apoio, o presidente não teve apoio das Forças Armadas, ele não tem apoio das Forças Armadas para dar um golpe de Estado, por exemplo, né? Ele não teve apoio da ONU, né? Que deu o apoio em 1964 para o golpe militar, ou o regime militar, como alguém queira chamar, né? Ele não teve apoio da OEA e não teve apoio dos americanos. Os americanos, em 1964, eles deram apoio total e integral. Eles vieram para cá, para dentro do Brasil, se infiltraram aqui e deram apoio total ao presidente Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, né? Quando ele fez aquela ruptura em 1964. Além de ter um apoio esmagador, né? Um apoio esmagador da sociedade da época. O que nós vimos hoje, principalmente nesse episódio de 7 de setembro, é uma população dividida. Embora, não há dúvida nenhuma, eu pressuponho isso, eu não sou um estatístico, mas eu pressuponho que o presidente da República tem a maioria da população, né? Principalmente os evangélicos, nós somos aí quase 40 milhões, e os evangélicos, em peso, não digo todos, mas em peso, apoiam ou apoiaram o presidente da República. Mas, em 64, esse apoio era mais maciço. Por quê? Porque a Igreja Católica, que é a maior denominação do nosso país, já foi a igreja oficial do país na época do Império, ela não deu apoio aberto ao presidente da República. Os cardeais da Igreja Católica, a CNBB, ou seja, a cúpula da Igreja Católica não veio apoiar o presidente Bolsonaro, né? Então ele não tem o apoio da população nos termos que teve Humberto Castelo Branco em 1964. Eu diria também aos irmãos que, apesar da explícita menção de Bolsonaro com relação a Deus no seu governo, né, ele tem um governo atribulado. Ele não teve a sorte, por exemplo, do Lula, que teve um governo sem crise de petróleo. O Lula era para ter feito um dos maiores governos que esse país já teve, porque ele teve ao seu favor uma estabilidade internacional, né? Não teve crise financeira internacional, não teve crise de petróleo, não teve crise hídrica, né? Então ele tinha tudo para fazer um grandíssimo governo, né? Não fez porque realmente não tem caráter de um grande líder, não honrou, né, o grande encargo que a população colocou sobre ele. O nordestino, que sofrido como eu, devia dar o exemplo, efetivamente não deu. Então, o Bolsonaro, além de enfrentar todas essas adversidades, essas faltas de apoio que eu estou mostrando para os irmãos, ele enfrentou desafios naturais, a pandemia. Essa pandemia que empobreceu, destruiu nações inteiras. E digo uma coisa para os irmãos, eu acho que o Brasil só não está pior porque o Bolsonaro, ele, de qualquer maneira, ele fechou as torneiras de corrupção do Brasil. Porque o que existe hoje, com todo respeito por essa CPI que está aí,
que é uma CPI, na verdade, o pessoal chama de circo, e não é muito inadequado a colocação, porque, na verdade, é um circo, né? Pela primeira vez você está aí sendo enquadrado por uma tentativa de um crime que ocorreu no seu governo, né? Enquanto você tem crimes comprovadamente praticados, como é o desvio de recursos da área de saúde, da compra de respiradores que não foram comprados e etc. Desvio de milhões e milhões, principalmente aqui no Nordeste, né? Devidamente comprovado pela Polícia Federal, né? E não se pune, não se investiga, não se abre CPI para isso. Então se abre uma CPI para apurar uma tentativa de compra de vacina superfaturada. Uma tentativa, né? Quer dizer, é hilário a gente observar esses dois parâmetros. Tá? Então, ele tem essa diversidade, né? Essa CPI aí, né? Tem aí um Congresso fisiologista insatisfeito, com todo respeito, os presidentes do parlamento, né? Por serem pessoas que estão aí comprometidas com processos no Supremo Tribunal Federal, eles ficam naquela gangorra, né? Não, vai para lá, vai para cá, não se posicionam, né? Porque falta-lhes realmente a autoridade moral para se posicionar. Então ficam lá, joga aqui, joga acolá, joga aqui, joga acolá. E o fato é que o Bolsonaro tem essas adversidades, escassez de energia, né? Nós podemos ter aí uma falta de energia, que todo mundo sabe que é falta de chuva, mas certamente vão culpar o presidente da República por essa falta de energia que provavelmente virá, e que Deus tenha misericórdia de nós e mande chuva, porque o nosso paiol energético brasileiro é água, né? A gente não tem energia solar suficiente, energia nuclear suficiente, né? A gente tem só água, né? E quando essa água falta, a gente fica aí sem luz, né? É a situação brasileira, né? Ele está agora com uma crise de abastecimento à vista, né? Está com uma crise de inflação subindo, né? Nós vivemos num país que vive da especulação imobiliária, financeira, essa é a razão. O Brasil não produz nem o que come, né? A gente não produz o trigo suficiente para o nosso pãozinho que a gente come, a gente não produz petróleo suficiente, a gente não produz gás natural suficiente. Então o Brasil é um país que depende de outras nações. Então é uma complexidade muito grande. É muito difícil você dar um golpe de Estado num país, numa crise em que vivemos, uma crise sistêmica e pandêmica, como nós vivemos, e não ter consequências terríveis. Porque o mesmo povo que foi às ruas pedindo ao presidente que derrube o Supremo, que derrube o Congresso, tal, esse mesmo povo irá às ruas pedir a cabeça dele quando começar a faltar alimentos. Quando as nações comunistas, por exemplo, que têm interesse no Brasil, como a China, como a Rússia, que tem negócio no Brasil, não nos esqueçamos que a China hoje é o segundo país que mais compra da gente. Se a China dizer hoje que não compra nada do Brasil, a gente fica aí com os produtos encalhados, né? Porque os Estados Unidos e alguns outros países não são suficientes para desovar esse excesso de produção, principalmente produção agrícola, que nós temos. Então, o presidente da República, não é fácil se dar um golpe de Estado. Não é fácil. Você pode dar um golpe de Estado e levar o país à Venezuela, a Cuba, isolado do mundo. E se o mundo isolar o Brasil, certo? Nós estamos, como diz aqui pelo Nordeste, pebado. Então, tudo isso foi motivo que leva esse ambiente de atribulação que passa hoje o presidente da República. E aí vem, então, dentro desse diapasão, o presidente é intempestivo, ele faz aquele discurso de bravata lá em São Paulo, que a população gosta, né? Ele jogou, como diz assim, jogou para a plateia, e a plateia absorveu, mas o povo é como canoa, né? O povo vai, vem, aquele negócio. Quem trabalha com o povo, como nós trabalhamos, a gente sabe. O mesmo povo que te aplaude, te apedreja. Então, é muito complicado. E aí, então, ele decidiu, depois de ouvir essa figura que entrou aí, que é o presidente Temer, o Temer também não entrou como... Ele não é um José do Egito,
né? O Temer entrou dentro de um contexto de oportunista, porque foi um homem que terminou o governo muito cambaleado, foi um homem que terminou o governo cheio de denúncia, é um homem processado, né? É um homem que terminou um presidente da República que poucos dias que deixou o governo da República foi preso, então ele quer se reabilitar. O Temer não entrou aí como um anjo salvador, ele entrou como um anjo salvador dele próprio, né? É um homem tranquilo, é um constitucionalista, é um professor, é um cara calmo, e ele sabe a hora que intervém. Então, aproveitou o momento em que o presidente foi chamado aos carretéis, essa é a verdadeira razão. O Bolsonaro, quando terminou aquele discurso lá, que fez a reunião com os ministros dele e com os assessores mais íntimos, ele foi chamado aos carretéis. Presidente, o senhor não tem como fazer aquilo que o senhor prometeu. O senhor não tem como fazer aquilo. O senhor tem que recuar, porque os grandes líderes, certo, devem saber recuar, senão não é líder. Líder que não dá marcha ré não é líder. Eu vou agora passar para o terceiro vídeo, a continuação, para a gente ver se termina aqui minhas palavras.